Chegou a hora de falar de Space Jam 2 e vamos sim adentrar na treta. Muito bem, amiguinhos, estreou nos cinemas de todo o Brasil e em breve estará no streaming da HBO Max. Space Jam, um novo legado que traz aquela premissa do filme lá de 96. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir, porque esse filme já foi feito, afinal, não é mesmo? Em 1996, a Warner lançou Space Jam, o jogo do século, e um crossover inusitado do Pernalonga com o Michael Jordan. E agora eles resgatam essa mesma ideia. Basicamente é o mesmo filme, só que com novos personagens e um novo cenário. Em Space Jam, um novo legado, a gente tem LeBron James, o novo rei do basquete mundial, o novo rei do basquete norte-americano, no papel que foi anteriormente do Michael Jordan. E a história é a mesma. Eles precisam jogar basquete para se salvar, para salvar os próprios personagens do Looney Tunes e para salvar também a relação de pai e filho de LeBron James com seu filho fictício, Dom, interpretado pelo Cedric Joey. E sim, Space Jam, um novo legado, é a figurinha repetida porque, como eu falei, a história é a mesma, mudam os contextos. Se no primeiro a gente tinha uma batalha de basquete fora do planeta, em outro planeta, aqui a Warner reconstrói um mundo virtual do seu algoritmo, né? O LeBron James vai assistir uma proposta de trabalho na Warner, e é muito autorreferente da Warner, e ele não aceita. Mas o algoritmo da Warner, que é interpretado pelo Don Cheadle, de Vingadores, e estará em breve em Guerra das Armaduras também, numa nova série da Marvel. E o algoritmo da Warner suga para dentro desse mundo virtual o filho do LeBron James, que tem seus dons, ele é talentoso na construção de games, ele faz games legais e ele estava trabalhando em um game de basquete. E aí tem toda aquela relação de pai e filho que o pai quer levar ele no acampamento de basquete e ele, por trás dos panos, gosta mais de fazer o game e quer ir no grande acampamento da E23 para mostrar o game dele. Então tem esse conflito de pai e filho, tem aquela velha lição de moral de que o pai tem que dar o suporte pro filho, mas não obrigar a fazer tudo que ele fez. Ele não é uma réplica dele, né? É uma outra pessoa. Então tem aquela liçãozinha de moral. Mas fora isso, o filme é realmente o mesmo que a gente viu lá em 96, com esses novos personagens e esse novo contexto. Como o algoritmo suga as pessoas para dentro do mundo virtual, para dentro da Matrix da Warner, tudo fica muito fácil de fazer. Então, ali a gente entra num multiverso da Warner e que ela usou muitas dessas coisas, muitas das suas propriedades intelectuais para estar ali referenciando, botando 1 bilhão de easter eggs do mundo Warner. Então a gente tem ali Game of Thrones, a gente tem ali o Batman, a gente tem a Liga da Justiça. E eles ficam brincando muito com esses mundos, esse multiverso, para usar a palavra da moda, da Warner. E fora isso, não tem muito mais atrativo o filme, sabe? A gente fica esperando um grande acontecimento, uma grande reviravolta, mas é a mesma coisa. Eles precisam jogar basquete, o lado bom contra o lado ruim, para sair daquele mundo virtual e também para salvar os Looney Tunes. Afinal, se eles perderem a batalha de basquete, eles serão deletados do servidor da Warner. E num comparativo com o filme de 96, que é quase impossível de não se fazer, a gente perde um pouco da essência, né? Se a gente for comparar o elenco lá de 96 era muito legal, tinha muita gente famosa, tinha muito jogador de basquete famoso, aqui também tem, é claro, mas talvez não sejam tão relevantes quanto a gente tinha em 96, quando a moda do basquete, ela basicamente dominou o mundo. Todo mundo naquela época usava um boné de basquete, todo mundo na escola conhecia os jogadores de basquete, todo mundo jogava os videogames 16 bits de basquete do Michael Jordan, do Larry Bird, enfim. Era uma verve diferente do que a gente tem hoje do basquete, apesar de que a gente saiba que hoje a gente tem muito mais comunicação, tem muito mais games, tem muito mais possibilidades de consumir o basquete. Mas acredito que aquela onda, aquela época de ouro de 90, dos anos 90, o basquete ele estava começando assim a explodir no mundo todo e ele tinha uma verve de novidade muito maior do que o que a gente tem hoje. E basicamente também porque o filme basicamente replica o primeiro. Outro grande problema desse filme é que os personagens do Looney Tunes eles não funcionam mais tão bem na atualidade, né? Eles ficam com aqueles bordões, aquelas coisas que a gente não acha muita graça. Eu acredito que até as crianças da nova geração não conheçam totalmente esses personagens
E claro, o filme ele trabalha com essa reconexão desses personagens icônicos, como o Pernalonga, como o Frajola, o Piu Piu, o Eufrazino, o Frangolino, enfim, todos esses personagens antigos e icônicos, são muito icônicos, não dá pra negar, mas eles talvez não funcionem tão bem atualmente. Então, essa mistura ela não funciona tão bem, as piadas não são tão boas, exceto por uma grande piada que eles fazem, e eu não vou dar spoiler aqui, que é realmente muito boa e tem todo um contexto de cinema, tem todo um contexto de basquete. Mas fora essa grande piada, o filme é basicamente uma autorreferenciação da Warner e das suas propriedades intelectuais, dos easter eggs, das coisas interessantes que eles conseguem colocar em volta do jogo de basquete. Apesar de que isso também é um problema, porque nitidamente a gente vê que algumas cenas foram gravadas e outras depois. Por exemplo, o fundo onde tem os grandes easter eggs, onde estão todas as gerações de Batman, todas as gerações de Game of Thrones, todos os personagens que estão ali povoando e servindo de plateia para o grande jogo de basquete, nitidamente eles não estão vendo o jogo que a gente vê em tela. Então tem ali um jogo de duas gravações que fica bem evidente e os figurantes no fundo ficam basicamente sendo quase figurantes de videogame dos anos 90 também, que tu via que ele fazia dois, três movimentos e não passava disso. Não tinha uma interação do jogo com a plateia, exceto, é claro, alguns closes que eles fazem para brincar com isso. E no final das contas, assim como o primeiro, exceto com exceção de que o primeiro era muito legal e marcou época, esse novo Space Jam ele se ampara muito na estrela do LeBron para contar e reconectar alguns personagens com a nova geração. Se vai funcionar ou não, na minha opinião, não vai funcionar. Vai ali fazer seus troquinhos, vai estar disponível depois na HBO Max, mas olha, é bem dispensável o filme, não agrega muito, é figurinha repetida e a nossa nota aqui no Veredito da Vigília é nota 2. E aí, você se empolga com Space Jam? Gosta do LeBron? Gosta do Pernalonga? Conta aí pra gente nos comentários. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.